Meio século da Casa de Oração. Cundilo. 1976-2026. Ao celebrar 50 anos de existência, a Casa de Oração da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo revisita a sua trajetória de fé, missão e resistência. Em tempos de grandes adversidades, homens e mulheres foram inspirados a fortalecer a oração, promover a unidade e afirmar a esperança de um futuro digno para Angola e África. Para compreender estas raízes, regressamos ao século XX, década de 40. Num modesto quintal da residência dos anfitriões compatriotas, os anciãos Daniel Swamani e Lunyangisu, encontrou-se um terreno fértil, não apenas geográfico, mas também espiritual. É assim que nasce o coro Kibokolo, que rapidamente evoluiu de um grupo de vozes harmonizadas para algo muito mais profundo. O velho sempre ia lá em casa. O velho sempre foi muito cômica. Ele foi um homem, não tinha coisa qualquer, mesmo no chão, na panela. Eu acompanhava o velho. E via lá também outros pais, Pedro Casa, mas outros velhos também. Então, é que iam em casa. Como eu disse, Deus, mas que Deus foi meu destino. Então, o velho começou, Mano Lázaro e Mano Daniele, mas com mais um pai, também esqueço o nome do coisa do Quinzao. Depois o último vem já o Pedro, o Mano com os quadros. Então o velho se matou, que foi na cozinha. Dona Anqueto, me dá só papel. A mamãe disse, não, só tem esse papel, esse que vem o semente. Diz, tudo é papel. Que completou já o Pedro os quatro, já 4 jovens. Daí, diz, já está, quando começou já a ensaiar, onde fomos já o coro, Kibokolo, isso vai na mueloa, ziulao, que no dinga lalako, ziula muelodo, kundieno akeleka, mioyo mieno ketanina, osalunga ziula muelodo. Das vozes do coro Kibokolo ecoavam não só cânticos religiosos, mas também um crescente ideal de liberdade. É neste contexto que se consolida a afirmação do tocoísmo no seio da comunidade. Com o rápido crescimento do movimento, um momento decisivo ocorre em julho de 1949, marcado pela efusão do Espírito Santo. A partir daí, o que era o movimento espiritual ganha forma institucional, oficializando-se como Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo. Essa expansão não passou despercebida. O movimento começou a atrair a atenção das autoridades coloniais belgas e portuguesas. O tocoísmo é histórico e patriota, por um lado, mas também eles conseguiram passar uma mensagem que o colonialismo achava que não era possível. Veja só a disseminação, como chama isso, o afastamento físico que foram colocados os tocoístas. Valdo Lojo um grupo, Luanda um grupo. O Estado português pensou em dividir-nos com a intenção de acabar com a religião.
Aí pegou em várias pessoas que vieram de Kinshasa, mandou-os para várias áreas, caso concreto, Cabinda, Salazar, e por aí fora, no sentido de poder dividir-nos e acabar com a igreja. Nós fomos deportados para São Nicolau, neste grupo de individualidades, por oposição ao sistema colonial fascista, né? Em 50, que chegamos em Luanda, estávamos hospedados ou alojados aí onde está agora a Cidadela. Na altura era uma cacimba, e em volta dessa cacimba estava lá as construções onde os ditos congolenses tinham sido alojados. Nessa altura, o tocuismo já dava medo porque surgiu como Jesus Cristo no passado, quando veio e apontou o dedo aos romanos, apontou o dedo aos escribas e fariseus, enfim, a tudo que não estava bem. E foi o que Toco fez a partida, e isso fez que as estruturas políticas e religiosas da época tremessem, ou estremecessem. Tínhamos ali em cima o chefe de posto, que é aquele que hoje é chamado Administração do Rangel. Na altura era Administração Chefe de Posto, com o chefe que estava lá, conhecido como Poeira, com a missão de tomar conta desses vindo do Congo-Kinshasa, chamado Ngunganguele. Na altura, o nome de tocuista não existia, era Ngunganguele, ou congolense, razão por qual que temos aí bairro dos congolenses e praça dos congolenses, porque era assim que éramos denominados naquela altura. Eu tenho aqui este livro que atesta, aqui, escrito por João Manuel da Silva Cunha, ministro do ultramar colonial. Começa assim, o tocuismo. Escreveu-se no relatório de 1956 que o tocuismo é o movimento de maior valor sintomático de uma atitude de reação contra a colonização portuguesa. Portanto, em 1956, já o tocuismo, os seus valores estremeciam a colonização. E nessa altura também o Simão Toco estava desterrado para as terras do sul. Nós ficamos aqui em Luanda. Outro grupo vindo do Zaire foi para o colonato Val de Loz. E assim ficamos. Foi uma grande família de tocuístas, também ligados às suas convicções. Acreditavam que pela via bíblica, né, também podiam chegar à independência. Enquanto uns impunham guerra, os tocuístas impunham paz, numa dimensão harmônica, no dom e o contradom, por via da palavra, mobilizando as pessoas, incentivando a greves, sempre como forma de oposição, mas numa dimensão branda, sem provocar guerras. Porque já naquela altura os tocuístas diziam que a guerra só provocava duas coisas terríveis. Uma delas que é a irracionalidade e a outra o primitivismo. Hoje, você quando vai para algumas localidades aí, a nível da Angola, principalmente onde estavam os tocuistas, vais ver que as lideranças são feitas por essas pessoas, porque eles tinham o apoio da família para que eles fossem para a escola, para que eles aprendessem algumas coisas para depois servirem o país. E há o facto de Simão Toco ter sido um grande defensor da cultura angolana.
a língua, ou as línguas, os nomes e estas coisas todas. Nós passamos tempos difíceis, muito difíceis. Nós fomos aqueles que mais levaram no coco desde o princípio, porque nós não sabemos fingir. Aqui a gente diz aquilo que pensa, de acordo com os ensinamentos divinos. Para mim, o grande problema é que é preciso salvaguardar tudo o que o tocoísmo ganhou, com o sangue vertido pelos tocoístas e com a necessidade que os tocoístas apresentaram ao país e não só, de modo a que nós conseguíssemos a liberdade que se pretende e que se nós fizéssemos com que continuássemos a ser os irmãos que somos, independentemente de todas as causas. Após anos de intensa luta espiritual e com a conquista da tão almejada independência de Angola, os tocoístas voltaram o seu foco para a construção de uma nação próspera, marcada pela união em prol de um desenvolvimento coletivo. No entanto, a sua mensagem de unidade e reconciliação não encontrou o acolhimento esperado. A repressão e o desterro do passado ressurgiram, agora sob uma nova forma. Já não vinham do poder estrangeiro, emergiam dos seus próprios irmãos. O contexto político era muito complicado porque os três movimentos de libertação que lutaram pela independência de Angola não se entendiam e surge, portanto, o conflito entre estes três movimentos de libertação. Nesse contexto de separação das pessoas como sendo deste ou daquele movimento de acordo com a sua origem étnica, então, principalmente as pessoas do Norte, que pertenciam à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, acharam por bem que era muito mais seguro se refugiarem no bairro dos congolenses, onde estava, portanto, a viver o dirigente Simão Gonçalves Toco. E nesta movimentação, claro, vieram os pais, também vieram os filhos. E os filhos eram adolescentes, alguns já na fase da juventude, que se concentraram todos ali no bairro dos congolenses, ou mais concretamente na linguagem tocoísta, no bairro Central. Eu me lembro que em fevereiro de 1975, quando o Dr. Agostinho Neto regressou a Angola, creio que 15 dias depois teve um encontro com o Dr. Agostinho Neto. Neste encontro, de facto, conversaram, recordaram o tempo de escola, da juventude, que viveram juntos durante aproximadamente 4 anos. E, naturalmente, que não faltou de se falar da independência, do futuro de Angola, em que pediu-se a opinião de Simão Toco. Simão Toco disse, não, a minha opinião é que vocês são 3 movimentos de libertação, seria bom que todos se unissem, depois arranjariam a forma de constituir o governo, isso seria a vossa responsabilidade, mas a minha ideia é que vocês possam se unir para que possamos ter um país unido no futuro. Depois da proclamação da independência, os tocoístas sofreram uma perseguição muito, muito, muito feroz. O velhote visionário disse, eu não vou dar militares. Quando quiseram, eu não vou dar por quê? Porque eu tenho fiéis de um e do outro, num e no outro extremo. Portanto, Angola, vocês acabaram dividindo o país. Tem fiéis no sul, fiéis no norte, então eu vou orientar os meus fiéis do sul e do norte que se entreguem, que integrem as forças armadas das respectivas partes para se matarem um ao outro. Não. Vocês querem matar-se, eu estou a dizer-vos que a primeira guerra de libertação foi
abençoada por Deus. Essa aqui não tem o respaldo divino. O velho dizia, enquanto Angola não for verdadeiramente independente, não dava homens para o serviço militar, porque aquela luta era luta entre irmãos, era inglória. Então, ficamos um período sem darmos tropa. Há uma pressão muito forte. Simão Toko toma a iniciativa de contactar o Dr. Agostinho Neto, já como presidente da República Popular de Angola, através de um telegrama que ele faz para o Dr. Agostinho Neto, cujo portador fui eu próprio, que Simão Toko faz um telegrama, de uma forma geral, convidava o Dr. Agostinho Neto para que pudesse arranjar uma oportunidade que ele viesse assistir um culto dirigido por ele, no qual pediriam a Deus para que trouxesse a paz e a harmonia para os angolanos. Portanto, o Simão Toko foi convocado pelo ministro da Administração Interna, a OMA e o DOME regional que funcionava ali na Vila Alice, onde de facto Simão Toko foi interpelado da razão pela qual ele terá feito aquele convite. Na terça-feira, dia 21, portanto, nós notamos um comportamento pouco habitual do velho Toko. O velho Toko normalmente acordava, preparava, tomava o pequeno almoço. Creio que naquele dia parece que não tomou o pequeno almoço, saiu logo de casa. Saiu de casa, foi para o tabernáculo, onde esteve durante algum tempo e mais tarde foi para o escritório central. Neste meio tempo, já no princípio da tarde, começamos a notar uma movimentação muito estranha. Mais tarde ouvimos dizer que a classe do Caputo, que era próximo da classe central, tinha sido invadida, tinha sido destruída. Então, mais tarde, estas pessoas evoluíram para o bairro dos Congolenses, onde de facto ocorreu a destruição da igreja, do tabernáculo, dos pertences da igreja. Enfim, por coincidência, neste dia, porque a maior parte dos jovens na altura, por paragem praticamente das aulas, não trabalhavam, estavam concentrados no bairro dos Congolenses, fruto também do que já tínhamos visto, ouvido que estava a acontecer na classe do bairro Caputo. E quando vêm para os congolenses, estes jovens não fizeram mais nada para não entrar em confronto, recolheram-se lá no bloco 7, em casa do irmão Maqueta, onde iniciaram o exercício de orações. Perante a profunda decepção causada pelos seus próprios irmãos, Simão Gonçalves Toko não recuou. Com a visão estratégica que o caracterizava, soube ler os sinais do seu tempo e potenciou um grupo de jovens na busca intensa da espiritualidade através da oração. Com um propósito firme, preparar uma verdadeira reserva estratégica, guardiã dos valores morais, da consciência e da espiritualidade do tocoísmo. O 22 de junho, 21, 22 de junho, foi mais a gota d'água, a gota que fez transbordar a água no copo, se quisermos, para que a casa de oração, né, passasse para uma outra vertente. Portanto, a casa de oração aqui não é mais do que um sucursal. A moda dos tocoístas é um local onde se fazem orações,
cantam os hinos de louvores, lê-se a Bíblia, fala-se da palavra de Deus, não mais do que isso. Nós fazíamos a sucursal no bloco 7, em cima, em casa do falecido Maqueta. Íamos orando, aquela coisa toda, aquela fala. Pronto, fomos aprendendo muitas coisas relacionadas com a palavra de Deus. E tínhamos 2 anciãos, que posso dizer que nos vigiavam sempre, que era o velho Fuengue e, se não me engano, o papá Lopes Cayengo. Esses eram os anciãos que estavam sempre próximos da casa de oração. No dia 22 de junho de 1976, quando da invasão da igreja por alguns pioneiros, a casa do dirigente foi saqueada e, a partir desta altura, esta data ficou marcada como a data da criação da casa de oração. Que eu tinha que ver a partir da igreja. O velho praticamente desapareceu daquela casa. As irmãs saíam, disseram que o velho não está a aparecer, nem lhe prenderam, nem sabiam onde o velho estava. Os homens do MPLA que estavam ali nos prendem. Eles vieram aí com o cavalo, outros estavam de pé. Epa, a gritar jovem da manhã, não sei o que, vocês são tuguistas, não sei. Chamaram nomes. Depois nos prenderam. Eu, Mano Mário Botelho, nos meteram preso em casa do velho. E a casa de oração acaba nos trazendo um pouco também para a terra, porque nós, além de seguir o líder, começamos a falar da palavra de Deus. Começamos a ter o contato com o Espírito Santo. À medida que o tempo foi passando, o trabalho foi sendo feito, a presença espiritual foi se tornando cada vez mais notória, a casa foi crescendo e evoluiu. Foi evoluindo, mas sempre sob orientação de mais velhos, que já eram os anciãos da igreja, sempre sob o aconselhamento deles e, acima de tudo, sob a supervisão do profeta Simão Gonçalves Toco, que a todos nós tratava de meus rapazes, meus meninos, e que constituíamos, segundo ele, as provisões do seu armazém, conforme ele mesmo chamava. E o dirigente diz assim: qualquer problema que eu tenho, os meus rapazes, a quem confio, para a posterior direção da igreja. Quando se fala armazém, ele falava que tem o jovem ou as pessoas que vão fazer a continuação do trabalho. Ele depositava uma certa esperança, uma certa esperança, sim, que no futuro poderíamos ser úteis para aquilo que ele preconizava, não só para a igreja, mas também para Angola. A casa de oração, para mim, ajudou, fez crescer muitos jovens. E eu acho, para mim, ele gostou, amava o grupo, porque era uma forma dele manter os jovens toquistas. Qual era o objetivo? Face ao momento que se vivia, muita oração, cantares também para amenizar os espíritos e chamarmos, por intermédio dos cantares, o Espírito Santo para nos orientar. Porque a nossa bússola na altura, aliás, a bússola no Tocuim, essencialmente foi sempre o Espírito Santo de Deus. Então, baixava as orientações e nós executávamos em função daquilo que eram as emanações. E neste clima iam surgindo também inspirações em função dos dons de cada um. Manzambe, que era o grande tocador lá. Depois, no final, também o Aragão também tocava aquilo do Aragão com papel, fazia sopro. Era uma coisa extraordinária, não sei, um jeito que ele tinha era algo extraordinário. E então,
uma parte daquele período que nós entrávamos em oração, eu cantava, depois os vades apresentavam mensagens. Eu estou lembrado que um dos primeiros hinos que escrevi foi Neste Mundo Ruim, onde o mal dá prazer. Neste mundo ruim, onde o mal dá prazer, meu coração entrego a Cristo. Neste mundo ruim, onde o mal dá prazer, meu coração entrego a Cristo. Há hinos que marcaram uma época, até agora têm orientado a missão espiritual da casa. Por exemplo, Deus Todo-Poderoso, guardaremos teus mandamentos para andarmos nos teus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Caminho do amor, e há algo que fala-se muito, patriotismo, referindo-se, vamos referir a Moisés. Moisés nasceu no Egito, foi criado com educação e instrução egípcia. Porém, paralelamente, a sua mãe biológica deu uma educação. Ele não perdeu o sentido de pátria. Outra, Kumbuaku Tuzolele, teu nome nós queremos. Toayala Yaku Yakuelevu, para contigo reinar. Muitos confundem o que é reinar. O que é reinar? O exemplo, José foi vendido no escravo, mas era um símbolo do reino. Tanto é, quando o faraó, que era líder de um reino, entrou em crise, eu venho não em nome pessoal, venho em nome do meu Deus. E esse meu Deus vai lhe conduzir a recuperar o caminho que está a fazer confusão. Falou-lhe. Logo, é indicado para agora, você vai ser o chefe do governo do meu governo. Logo, ele em si já era um reino e conseguiu para reinar, para ideias vencerem. Não é porque ser ministro, não. Ideia, o espírito, é esse o espírito da casa de oração. Com esses jovens, Simão Gonçalves Tocco estabeleceu uma relação profunda. Era um autêntico mestre. Protegia-os nas horas difíceis, instruía-os com paciência e preparava-os de forma silenciosa para os desafios de um futuro incerto e exigente. Em cada gesto, em cada palavra, moldava o caráter, fé e consciência. E no meio de tudo isso, o seu pedido era simples, mas carregado de significado que nunca o traíssem. A relação com o dirigente era uma relação, digamos, de grande proximidade e, digamos, de muito amor. O velho passava para nós essa confiança de que contava conosco. Bem, eu com o tio Simão tive um relacionamento mesmo assim de amigo. Inclusivamente, não sei, eu na juventude devo ser a única pessoa onde o tio foi almoçar, à minha casa. O tio um dia disse que, olha, disse, vou à tua casa almoçar. Eu fiquei espantado, disse, não, tio, não pode, mas será verdade? Sim, eu vou à tua casa almoçar. E foi. Nós, pronto, íamos à Terra Nova, onde ele estava a morar, já conversávamos, ele dizia sempre que quando quiser conversar com ele, podia aparecer, não havia problema.
Percebendo as fragilidades que começavam a surgir no seio da Igreja e antevendo a iminente partida do seu mentor, os jovens da casa de oração não permaneceram indiferentes. Foram ter com o velho, não traziam discursos longos nem dúvidas. Apenas um propósito, claro e inabalável: ajudá-lo. A ideia basilar era nós nos doarmos, nos entregarmos para ajudar o velho Simão numa fase tão difícil e conturbada quanto aquela. Nós, de facto, tivemos esse encontro com o velho Simão, o nosso dirigente, e na presença de muitos mais velhos, hoje muitos deles já não existem, e de facto fomos apresentados ao nosso dirigente, e o nosso dirigente ficou muito agradecido e congratulou-se com a nossa presença, dizendo que estes que vocês estão a ver aqui são os últimos profetas, e estão aprovados para o serviço de Deus. Portanto, foi um momento de regozijo, de muita satisfação. O velho perguntou aos anciãos se esses jovens aqui estão em altura para poder... Se não, esse aqui levantou uma baixabuta, que é o arcanjo, na altura que o tio Vemba Ambroso habitava com o arcanjo Miguel. Disse, não, assim que esses vieram para ajudar a equipa de futebol, né? Quando entram os suplentes, isso quer dizer que o jogo está difícil, então só esses mesmos é que vão entrar, não entra mais ninguém. Aqui é só esses mesmos que nós vão entrar e não entra mais ninguém. Portanto, o irmão local tomou a palavra e disse que nós viemos para ajudar-te, Simão, nessa dura missão que já vem há longo tempo, e queremos continuar de forma que não haja ruptura entre a geração que veio consigo e as novas gerações que advirão futuramente. Em 1983, a Igreja recebeu uma notícia que mudaria para sempre a sua história: o passamento físico de Simão Gonçalves Tocco. Quanto à morte do velho, espiritualmente, a nível da adoração, já se tinha pressagiado, mas havia o receio, a imaturidade. Tanto é que quando ele morre, de facto, o velho morreu dia 31 de dezembro de 1983, nas primeiras horas da tarde. Porém, os velhos escudaram-se no que havia passado há dezenas de anos, ou nos primórdios do tocuísmo. Quando o tio Simão chegou nos últimos dias, ele entra em coma. Porque essas coisas nós não podemos esconder. Temos que falar porque aconteceu. E eu estava presente. Quando o tio Simão terminou a vida, eu estava lá. O tio Simão entrou em coma, todos, Salo está de serviço. É assim que nós falávamos. Moçalo Kenanga está a trabalhar. Às 15 horas do dia 31, o tio Simão deixa-nos. Foi divulgado dia 1, por quê? Porque nós é que fomos chamar, porque o tio Simão, quando perde a vida, eu corri, estava eu, a Aida e a Mana Maquece Josefina. Nós os três, naquele do último suspiro. Então depois é que chamamos pessoa. Mas eu saio, fico assim na janela a tremer, eu vejo o redemoinho na janela, assim, a fazer isso, as folhas, estava a fazer isso quando o tio Simão morre. Mas nós pensamos que o tio Simão não ia morrer, ou havia de ressuscitar, porque o corpo parecia, ele transpirava, e o corpo muito quente, mas muito quente mesmo. O corpo, ficavam, se nós corremos, fomos chamar, nós é que chamamos Papá Quimfum. Eles não estavam lá, nós é que fomos chamar Papá Quimfum. Os velhos vieram, eles também quando chegaram, não,
A primeira vez quando isso aconteceu, Cabo Vutucá voltou. Então, dessa vez, também vai voltar. Então, não podemos divulgar. 1 de janeiro de 1984. Então, estavam os mais velhos, né, e as meninas ali, todas aflitas. Eu fui usado para, pronto, Deus os homens, e disse, olha, a pessoa a quem vos procurais já não está no vosso meio, já se encontra lá no seu pai. Então, não vale a pena estarmos aqui, peguem o corpo e levem para a morgue. É assim que eles ouviram que realmente tinham que levar, que já não havia mais nada a fazer. Que ninguém estava à espera, porque quem conheceu Simão Gonçalves Tocco e depois do seu historial anterior e o que a gente viveu, dificilmente estaria à espera que o homem sucumbisse assim de repente. Mas aconteceu. 50 anos depois, a Casa de Oração continua a ser testemunho vivo da fé, da perseverança e da dedicação dos seus fundadores. O legado permanece vivo. A ideia fundamental é manter o toquismo vivo, como só depende de todos nós. Quando também só depende de todos nós e a vontade de Deus. Mas eu tenho em crer que Deus é maior do que todos nós e vai haver um momento em que nós todos vamos estar juntos, e quando estivermos juntos vai ser a festa aqui na terra e lá no céu, porque vai ser uma festa boa para todos nós. A Casa de Oração tem feito um bom trabalho. Tem feito um bom trabalho porque está a acudir, está a defender, está a educar muitas almas que podiam estar perdidas. Nesse momento estão fixos, estão a acompanhar a Casa de Oração. Como é uma Casa de Oração com espírito do toquismo, tinha que pertencer, minha opinião, deveria pertencer uma denominada direção. A Casa de Oração está fazendo um bom trabalho, mas seria bom que se enquadrasse numa das direções. A Casa de Oração, todo mundo sabe que não é uma igreja. Então, esses 50 anos continuem a orar, mas a cumprir as nossas regras toquistas. Porque o toquista não usa preto, não usa vermelho. Porque o toquista, quando já anda de preto na Casa de Oração, já não é, para nós já dissemos que não é verdadeiro toquista. O meu apelo é que todos ganhem consciência da necessidade de unirmos a igreja. Cada um onde estiver, seja um porta-voz da unidade da igreja, porque só assim é que estaremos de facto a louvar o nosso Deus e a dignificar o nome do profeta Simão Gonçalves Tocco e, quiçá, o nome de Jesus Cristo, o Salvador. Tatanzambi utuva nengolo, Tatanzambi utuva nengolo, unatoma lwaka kunansia kubikwa yaya, ayaya yaya yaya, ayaya yaya yaya, ayaya yaya yaya, ayaya yaya.